Jump these two, ok? Pulei 2 perguntas, como eu sempre faço. Por favor, não me processem. Chaitanya Gosai, é possível ser realmente liberal sem ser um devoto de Krishna? Sim, dentro de um contexto, por exemplo, um governo que outorga a ISKCON a plena liberdade de pregar, está sendo liberal. Talvez eles não sejam devotos, mas são liberais. Por exemplo, no Velho Testamento, um dos Messias é o grande imperador persa, Cyrus. E ele não era judeu, mas é um Messias. Ele é um Messias no Velho Testamento, mesmo não sendo judeu. Porque ele era liberal e ele, como se diz, libertou os judeus do cativeiro em Babilônia, deixaram eles voltar para Israel e deu dinheiro para reconstruir o templo, originalmente construído por, como se diz em português, Salomão, e depois destruído por Babilônia. Ele deu dinheiro para reconstruir o templo. Foi esse templo que Jesus entrava. O templo reconstruído com a ajuda de Cyrus e depois melhorado por Herod, como se diz em português, Herodes. Bom, então, Fabiola Chaufer, o senhor poderia explicar melhor esse ponto da sua fala em que disse que seguir os 4 princípios é ser liberal? Obrigado. Sim, por exemplo, não fazer sexo ilícito. Porque uma pessoa, como dizer, quanto mais uma pessoa se identifica com o corpo, mais ela vai agir para gratificar seu corpo. Quem está agindo para gratificar seu corpo não está agindo vendo o bem-estar da sociedade, sino seu bem-estar pessoal. Então, sexo ilícito intensifica muito essa identificação com o corpo e deixa a pessoa cada vez menos capaz de agir em forma altruísta ou bondadosa. Ou, por exemplo, tomar drogas. Uma pessoa que faz sexo ilícito e que nasce um erro, digamos, uma criança, ou a pessoa aborta a criança, que é um pecado terrível. Inclusive, isso é dado em Bhagavatam como exemplo de um acto de grande maldade, é dado no Bhagavatam. Por exemplo, o Bhagavatam dizendo que mesmo a pessoa mais baixa, mais pecaminosa, pode ser salva em consciência de Cristo. Diz que mesmo uma pessoa que cometeu um aborto, mesmo essa pessoa, a mais baixa, pode ser salva pelo santo nome. Ou, por exemplo, então, tomar drogas ou carne, obviamente, comer carne significa agredir em forma horrível, brutal, criaturas inocentes. Então, se você estuda nossos princípios, dá para ver que são necessários para jogos de azar. Tem muitos casos demais de pessoas que destruíram suas famílias, destruíram seus matrimônios por esse vício de jogo, perderam a casa dos seus filhos. Então, jogo é certamente um vício. E, claro, que existem muitos outros exemplos. Então, voltando às perguntas, em muitas sociedades liberais, evita-se falar de Deus para evitar conflitos religiosos. Sim,
Isso é uma incapacidade de progredir na dialética, português, na dialética histórica. Porque, por exemplo, se tem comida, pouco saudável no mercado, a solução não é morrer de fome. A solução é de botar comida saudável no mercado. Inclusive, as pessoas que não têm outra comida comerão qualquer coisa, como vemos em tempos de guerra. Comem sapatos, comem uma pessoa come outra. Então, assim mesmo, inclusive, os assim chamados liberais, que realmente são muito ignorantes, que querem uma sociedade sem religião, são essas pessoas que estão abrindo o caminho para as religiões fanáticas e destrutivas. Porque ser religioso faz parte intrínseca do ser humano. É por isso que podemos ver como, para certas pessoas, a ciência empírica é uma religião. Ele tem uma fé ignorante, nem entendem a filosofia da ciência, são bem ignorantes, fanáticos. Tem pessoas, por exemplo, o marxismo virou religião. Para muitas pessoas que mataram centenas de milhões de inocentes. As pessoas mais assassinas quase da história do mundo, falando em números, são os marxistas. Isso é história real. Então, se você não tem boa religião, você vai ter uma religião horrível, do diabo. Rússia, um bom exemplo. Na Revolução Bolchevista, bolchevique, não sei como diz em português, eles mataram os sacerdotes, fizeram uma campanha de matar centenas, milhares de sacerdotes. E o resultado surgiu um governo marxista ou marxista que matou muito mais pessoas. A quantidade de sofrimento humano expandiu em forma exponencial após matar os sacerdotes. Então, o único remédio para religião ruim, fanática, é boa religião.